Bem-vindos a esse mergulho profundo. Hoje a gente tem dois nomes assim gigantes da psicologia do desenvolvimento, Jean Piaget e Lev Vygotsky. Dois titãs, né? E o curioso é que nasceram no mesmo ano, 1896, mas olha, em mundos completamente diferentes. Piaget na Suíça, Vygotsky na Rússia em plena Revolução. Exato, e isso, claro, acabou influenciando muito as ideias deles. A nossa missão aqui é tentar desvendar como eles responderam àquela pergunta central, né? Como é que o conhecimento se forma na criança? É uma descoberta, algo que ela recebe ou algo que ela constrói ativamente? Isso. Vamos comparar essas visões e entender por que elas ainda são tão importantes hoje em dia. Bom, então, como é que eles encararam essa questão? Podemos começar pelo Piaget. Vamos lá. Piaget via a criança quase como uma pequena cientista mesmo, sabe? Explorando o mundo e construindo ativamente o entendimento dela. E o motor para isso seria interno, né? Uma busca constante por equilíbrio mental, que ele chamou de... Equilibração. Isso, equilibração. E isso rola por dois processos que se completam. A assimilação, que é quando a criança tenta encaixar uma coisa nova no que ela já sabe. Tipo, ela vê um cachorrinho diferente, um pincher, e fala uau, porque já conhece outros cachorros. Ah, entendi. Ela assimila ao esquema cachorro que já existe. Exato. E tem a acomodação, que é quando ela precisa ajustar o pensamento para essa nova informação. Por exemplo, quando ela percebe que um gato, apesar de ter 4 patas e pelo, não late. Aí ela precisa criar uma nova caixinha mental. Gato. Faz sentido. E ele também mapeou aqueles estágios, né, que seriam universais. Sim, como o sensório motor, lá no bebê, que aprende pegando, levando a boca, vendo, e depois o pré-operacional, que é famoso pelo egocentrismo, aquela dificuldade natural da criança pequena de entender o ponto de vista do outro. E para Piaget, o pensamento lógico vinha primeiro. E só depois a linguagem mais complexa se desenvolvia a partir daí. Exatamente. E é aí que fica interessante comparar com Vygotsky, né? Totalmente, porque Vygotsky vai dizer quase o oposto. Para ele, o desenvolvimento é na sua raiz social. A gente não aprende isolado. Ah, então a interação com os outros e com a cultura que manda. Precisamente. O conhecimento nasce entre as pessoas, nas conversas, nas brincadeiras, e só depois a gente internaliza isso. Vira parte do nosso pensamento individual. Nossa internalização quer dizer que as conversas que a gente tem literalmente moldam como a gente pensa depois, sozinhos? Exatamente essa é a ideia. E as ferramentas culturais, olha só, especialmente a linguagem, são cruciais nisso. Elas não só expressam o pensamento, mas ajudam a formar o pensamento. Que poderoso isso! Isso leva direto para o conceito mais famoso dele, talvez, a Zona de Desenvolvimento Proximal, a ZDP. A ZDP, explica pra gente. Imagina assim, a ZDP é a distância entre o que a criança já consegue fazer sozinha e o que ela consegue fazer com uma ajudinha. Tipo? Aprender a andar de bicicleta. Perfeito exemplo. Sozinha, a criança cai. Mas se alguém segura o banco, dá um apoio, ela consegue pedalar. Esse com ajuda é a ZDP. É ali, nesse espaço, que a aprendizagem acontece de verdade. E é onde a aprendizagem puxa o desenvolvimento para frente, né? Essa é a ideia dele. Isso. Para Vygotsky, aprender não só acompanha o desenvolvimento, mas, na verdade, o impulsiona. O aprendizado vem antes. Nossa, isso muda tudo para a educação, não é? A importância da ajuda certa no momento certo. Com certeza. O papel do professor, dos pais, dos colegas mais experientes se torna fundamental. E a linguagem nisso tudo? E aquela fala egocêntrica que o Piaget descreveu, como o Vygotsky via isso? Ah, aí é outra diferença gritante. Para Vygotsky, quando a criança fala sozinha enquanto brinca, não é egocentrismo coisa nenhuma. É o que ele chamou de fala privada. Fala privada. Tipo? Ela está pensando alto, usando a linguagem como uma ferramenta para organizar as próprias ideias, para guiar as ações dela. É um passo super importante para desenvolver o pensamento interno, silencioso, que a gente usa como adulto. Entendi. Então, para ele, linguagem e pensamento andam juntos, se impulsionando desde cedo. Exato. Uma coisa alimenta a outra. Temos Piaget, com foco na construção interna, nos estágios, na lógica que vem antes da linguagem.
E Vygotsky, com o foco no social, na cultura, na linguagem como ferramenta-chave e na aprendizagem puxando o desenvolvimento. Parecem caminhos bem diferentes. Sim, o contraste é nítido. Piaget vai do individual para o social, Vygotsky do social para o individual. Um fala dos limites do estágio atual, o outro do potencial que a interação social abre. Mas eles concordam em algo, né? Que a criança é ativa nesse processo. Ah, sim, nisso os dois batem o martelo. A criança não é uma tábula rasa, ela constrói ativamente o conhecimento. Talvez, olha só, talvez eles não sejam tão opostos assim. Como assim? Complementares, talvez. Pois é, talvez Piaget nos dê um ótimo mapa das estruturas do pensamento mudando e Vygotsky nos mostre o motor social e cultural que move essa mudança. Duas faces da mesma moeda, quem sabe? Interessante essa visão. E essa complexidade toda parece que conversa até com a ciência mais moderna, né? Com a neurociência. Exatamente. E essa conexão é fascinante. A plasticidade do cérebro, essa capacidade incrível que ele tem de se adaptar com a experiência, isso conversa muito bem com as ideias do Piaget sobre acomodação, sobre equilibração. Ah, faz sentido. O cérebro se moldando. E, por outro lado, descobertas como os neurônios espelho, aqueles que disparam quando a gente vê alguém fazendo algo, e todo esse campo do cérebro social dão uma força enorme para a ênfase do Vygotsky na aprendizagem por imitação, por interação. Parece que a biologia e a cultura realmente dançam juntas nesse processo de desenvolvimento. Uma dança complexa, sem dúvida. A grande lição que fica desse nosso mergulho é que para entender como a gente aprende, como a gente se desenvolve, precisamos olhar tanto para dentro, para a lógica interna da criança, quanto para fora, para o poder das relações e da cultura. Perfeito. É essa visão integrada que parece fazer mais sentido. E isso, olha, nos deixa com uma provocação final para quem está nos ouvindo. Manda. Se a construção do conhecimento é ativa e interna, como dizia Piaget, mas ao mesmo tempo é fortemente guiada por ferramentas e interações sociais, como argumentava Vygotsky, o que será que acontece quando a lógica interna de uma criança entra em conflito direto com a orientação social ou cultural que ela recebe? Qual dessas forças tende a ceder? E o que esse conflito nos ensina sobre resiliência ou adaptação na aprendizagem? Uau, excelente pergunta para a gente ficar pensando.